Olá pessoal, eu sou Uriale Voidela e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E eu agradeço imensamente a todos os colunistas que estão hoje produzindo conteúdo todos os dias para você se manter informado sobre o segmento de experiência do cliente, sucesso do cliente e atendimento ao consumidor. E também as assessorias de imprensa que estão cadastradas junto à nossa base, fazendo duelo com empresas e profissionais incríveis para também fomentarmos conteúdos atualizados para vocês. E isso está muito ligado ao nosso propósito, que é conectar pessoas, propósitos e empresas. E para você conhecer mais sobre a nossa missão, eu vou rodar um vídeo bem rápido e já voltamos. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E nesta temporada, nós continuamos com o nosso parceiro, a Nextcore, com soluções omnichannel que transformam a experiência do seu consumidor. Conheça mais sobre o nosso parceiro. O nome a gente já deu, Nextcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do omnichannel. E nesta temporada, nós estamos com 2 novos patrocinadores, que é a DNK com soluções de URA e telecomunicações para transformar a experiência do seu atendimento e do seu contact center. Nós vamos deixar as informações de nosso patrocinador tanto no link quanto na bio. E temos também o nosso terceiro patrocinador especial da temporada, que é a Vocalcom, com soluções que vão transformar o atendimento com o Hermes 360 e todas as informações nós vamos passar rapidinho agora em mais um vídeo. A voz encontra com o digital. E os clientes estão em todos os lugares ao mesmo tempo. A qualidade não é algo negociável e se torna um fator crítico para o sucesso. Tudo isso numa velocidade jamais vista. Evolua seu atendimento. Nós somos a Vocalcom, no Brasil e no mundo. E voltando agora para a nossa convidada especial da temporada, nós temos a Fernanda, que ela vai se apresentar agora, mas eu já deixo um spoiler que tem muito conteúdo bom vindo pela frente. Então nos acompanhem até o final deste episódio. Fernanda, muito obrigada por estar aqui hoje conosco, por dedicar com carinho a trazer conteúdo para toda a nossa comunidade de experiência do cliente e sucesso do cliente. E para que o público te conheça um pouco mais, quem é a Fernanda? Bom, Euri, eu que agradeço esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui com você. E contando um pouquinho sobre mim, né? Eu acho que para falar sobre experiência, eu gosto muito de trazer sobre origens, né? Bom, eu sou mineira, nascida no norte de Minas, na cidade de Montes Claros. Sou filha da Violeta e do Jairo. Então, como boa mineira, nasci numa família muito grande, né? E a gente sabe que a cultura mineira é uma cultura que trabalha muito esse lance do servir, né? Então, eu cresci muito cercada de pessoas que gostavam de servir, de ser bons anfitriões, né? Receber a família em casa, família grande, cuidar das pessoas. Então, enfim, cresci nessa cidade, me formei em jornalismo também, me mudei para São Paulo, aqui eu me casei com um paulistano, o Laécio, tive 2 filhos, o Cadu e a Malu. E aí eu entro numa nova fase da minha vida, que é a maternidade. E eu gosto de pensar que a maternidade, ela também traz isso do servir. Porque, cara, você tem uma criança, você não nasce com um manual de instruções e a criança tem necessidades. E a criança chora e você não sabe o porquê que está chorando, né? É fome, é dor, é sono, o que que é? E esse conectar com o seu filho, ele faz com que a gente conheça as suas necessidades, né? Então, a partir do momento que a gente está próximo, a gente vai aprendendo sobre ele e o que de fato entrega para ele.
Quando eu me tornei mãe, entendendo esse desafio que é criar uma pessoa para o mundo, né, deixar um filho para o mundo, eu fui estudar comportamento humano também. Então, eu tinha ali a minha formação em jornalismo, já vinha atuando no mercado de comunicação como redatora, mas eu fui estudar psicanálise. Eu falei, cara, como é que eu entendo o comportamento humano para eu me conectar mais com as necessidades desse ser humano que eu estou colocando no mundo, né? E aí, estudando sobre o comportamento humano, eu fui para o mercado de tecnologia, fui trabalhar no Quinto Andar. Fui uma das primeiras funcionárias do Quinto Andar. Hoje é a gigante que a empresa se tornou, mais de 1.000 funcionários. Eu fui a 11ª e cheguei lá no início. De fato, era uma startup, né? Eles nasceram em Campinas, né? Então, na época, eu estava morando em Campinas. Eu cheguei com esse desafio de ajudar o Quinto Andar a se posicionar no mercado, né? Através da locação de imóveis. Aí você imagina bem, 6, 7 anos atrás, você falar de alugar um imóvel pela internet. Como é que era a resistência do mercado, né? Os proprietários super... Conheço o corretor, pego na mão do corretor e, de repente, é um site. O que é isso, né? Então, esse foi um dos meus desafios. Enfim, então eu vinha entrando nesse caminho da tecnologia e continuando, né, esse lado materno muito forte. E então, quando eu entrei nesse mundo da tecnologia, né, como é que eu gerava confiança para o meu cliente, né, para o meu proprietário, para o corretor, sobre uma inovação para o mercado. Disruptura, né? Completa disruptura. Total, né? Tipo, era papo de doido, né? Falar que você ia alugar apartamento pela internet. Meu, o que esses caras estão fazendo, né? Não fazia muito sentido. Enfim, então, segui nesse caminho, ajudei, né, a formar esse primeiro time de atendimento, de captação de proprietários. Então, fiquei por quase 3 anos ali no Quinto Andar. Eles se mudaram aqui para São Paulo. Na época, eu morava para Campinas. Não acompanhei essa mudança por questões pessoais, criança pequena. Falei, cara, faz sentido eu ficar aqui. E comecei a forçar mesmo essa minha vivência na área comportamental. Comecei a criar treinamentos, né? Porque tudo quando a gente fala de relacionamento, né, está muito ligado às conexões humanas. Então, se eu consigo entender qual é a sua dor, né? Quando eu falo ali do filho, é sono ou é fome? Eu consigo atender a demanda dele, né? Eu elimino uma frustração na minha relação com ele. Quando eu trago isso para o corporativo, é a mesma coisa. O cliente, ele tem uma dor com a gente, né? Nós, enquanto empresas, estamos entregando algo para eles. E como é que eu resolvo isso? Quando eu me conecto com ele, né? Me conecto com a sua necessidade, com a sua dor e atrelo o que eu tenho, seja de solução de negócio, ou seja, de ferramentas que vai ajudar a resolver aquele problema. Depois do Quinto Andar, fui para a Escola Conquer, né, onde eu abri a unidade física em Campinas. A Conquer foi uma escola que não nasceu para ser digital, ela se transformou. A gente tinha unidades presenciais em 11 cidades do país. Me apaixonei pela área de educação, porque eu acredito muito na educação como ferramenta mesmo de transformação da sociedade. Depois da Escola Conquer, fui para The Bridge, que é uma consultoria, né, que conecta talentos locais com oportunidades globais, cuidando da parte de qualidade. Na Conquer, um ponto importante, que eu ajudei a criar o time de experiência no digital, né, quando fez essa virada para o mundo online. E até cheguei aqui, na Octa, na Octadesk, com o objetivo também de trazer toda essa experiência que eu vivi na Conquer, no Quinto Andar, de construção de times de atendimento, focado, obviamente, em atendimento, mas experiência. Porque a gente fala, nessas duas empresas, né, de projetos, de produtos que são disruptivos, né? Então, eu trago toda essa vivência em ambientes de tecnologia, de crescimento escalável, aqui para a Octa, para os nossos próximos desafios dos próximos anos. Que não são pequenos. Com certeza não. E falando um pouco sobre essa vivência, esse poder de decisão do consumidor, hoje ele tem um controle remoto na mão, o consumidor está muito mais exigente. Agora, no retorno da pandemia, o comportamento dele mudou muito. E como você visualiza a importância da jornada e da experiência desse consumidor hoje? É uma excelente pergunta, Yuri. É muito boa essa pergunta, porque quando a gente fala da importância da jornada e da experiência, a gente entende que o consumidor mudou, né? Então, a gente vem acompanhando isso nos últimos anos, nas últimas décadas, né? E especificamente nos últimos 2 anos, potencializou aquilo que o consumidor já buscava, né? De agilidade, de tempo, de praticidade, de resolver na palma da mão tudo na vida. A gente pede comida, a gente contrata festa de aniversário, a gente faz entrevista, né? A gente se candidata para um processo seletivo pelo seu celular, né? Então, essa mudança tecnológica, ela mudou o perfil do consumidor também.
quando a gente pega o nosso WhatsApp, eu tenho a minha filha de 9 anos e a minha mãe com mais de 70 anos, usando a mesma ferramenta, se comunicando por ela. A minha mãe vai pedir um carro por aplicativo, ela não espera mais 5 minutos. E pensar que 20, 30 anos atrás, ela ligava e esperava... Para o ponto de táxi, muitas vezes agendado. Agendado e do jeito que viesse, era meio que agradecendo por estar sendo servido. Ou seja, está pagando por um serviço, sendo mal atendida, mal servida, e é o que tem, né? Então, se a gente não olha para essa transformação que a sociedade, que o consumidor ele passa nas últimas décadas, né? Eu gosto de pensar que, se a gente falar do baby boomer, né? Ele está se transformando numa geração Z também, quando ele quer o imediatismo. Pô, eu vou pedir comida. Onde está entregando mais rápido? A gente consegue acompanhar isso. A gente consegue acompanhar o entregador chegando aqui na porta do escritório. Então, isso dá muita autonomia para o consumidor. E essa autonomia, ela está na palma da mão. A gente precisa estar na palma da mão do nosso consumidor, que é isso que a Octadesk oferece, né? É trazer uma experiência de solução para qualquer tipo de negócio, desde a empresa pequena, uma multinacional, conseguir atender o seu cliente dentro da ferramenta, que é o WhatsApp, né? E as outras ferramentas de troca de mensagem instantânea. E o WhatsApp, a gente sabe que, acho que, se eu não me engano, são 99% do brasileiro está no WhatsApp. É uma ferramenta gratuita, qualquer aparelho de celular você consegue ter, né? Tem uns que já vêm até já instalado, né? Com um pacote de dados da própria operadora para oferecer essa comunicação ágil. Tá aí. Se a gente não está no WhatsApp, a gente se conversa com o nosso consumidor hoje? O consumidor hoje ele quer ser atendido no canal e no momento em que ele quer ser atendido. Então, a marca hoje que ela não está nesta pluralidade de canal, ela já perde um nicho de mercado e ela já perde um carisma ali com o consumidor. Então, ele quer ser atendido no WhatsApp na hora que ele quer ser atendido, ao mesmo tempo que ele quer falar com a marca quando ele tem uma situação que ele gostaria de falar. Então, hoje o consumidor é importante nessa jornada respeitar esse perfil desse consumidor. E quando a gente fala de perfil, de tendência, de comportamento, como que você, Fê, olha as tendências futuras? Eu acho que esse momento que a gente está, né, de tudo isso que a gente acabou de falar, se solidifica e se potencializa. Porque se a gente pensar que agora, a geração que nasceu em 2000, que foi logo ali, poucos anos atrás, né, está chegando no mercado. E é uma geração que ela chega diferente da nossa. Completamente. Né? Então, além da praticidade, da agilidade, da autonomia, é uma geração extremamente consciente. Que ela vai olhar se o produto faz testes em animais, se é sustentável, se não é. E a empresa precisa se adaptar a esse perfil, que é o que a gente viu, por exemplo, nos últimos anos. Quais foram as empresas que cresceram em cenários adversos? Né? Foram as empresas que estavam centradas nas dores de mercado, né? De problemas da sociedade, entregando soluções e ouvindo o que esse consumidor precisa. Então, eu acredito que as tendências seguem por esse caminho, né? Potencializando aquilo que a gente está vivenciando hoje e sabe Deus o que vai vir. Só se a gente for olhar para o mercado da educação, por exemplo, 65% das profissões do futuro, elas ainda não existem. Não existem. Então, como é que a gente prepara os nossos filhos para qual futuro, né, que está sendo criado? Falando de novo, a minha mãe outro dia me falou que quer ser influenciadora. Então, veja bem, né? Então, uma senhora de 70 anos... que se adaptou a esse modelo de mercado que temos ao mundo digital. E quem que pensou que youtuber era uma profissão? Seria uma profissão, né? TikToker. Hoje, algumas crianças, né, antigamente, na nossa geração, o que você quer ser? Né? Eu quero ser jogador de futebol. E aí, hoje a criança, o que você quer ser? Eu quero ser youtuber. Exatamente. Então, olha como mudou. Né? E a gente está falando de profissões que já estão aqui. Sim, e as são que vão reais. Surgir. Né? Qual é esse caminho que a gente está indo? Então, assim, de tendências é a gente continuar conectado com as necessidades do consumidor. Dores a gente tem demais no mercado, né? Dores para serem resolvidas. Tem demais. Então, a gente tem que ter mais pessoas corajosas para criarem soluções que vão resolver essas dores, mas olhando para isso que o consumidor, que a pessoa, né? Eu acho que a gente falar de pessoas direciona muito esse caminho. Né, desse cuidado, qual é a próxima inovação que a gente traz que resolve um problema da nossa sociedade. Exato, e você falou um ponto importante que é a coragem.
E o Head de CX, ele é uma profissão que requer muita coragem, porque hoje nós temos desafios de todas as vertentes. Nós temos desde um consumidor que está satisfeito e a gente vai ali e coloca aquela cerejinha do bolo, quanto nós temos os consumidores que precisam ser encantados, que estão em momentos delicados, em pontos de ruptura. E quais são hoje os desafios de um Head de CX? Eu acho que o grande desafio é entender, eu vou bater muito nisso, talvez eu seja até repetitiva, mas Pessoal, dica de ouro, hein? Para mentalizar realmente. Boa. Eu acho que a gente tem que estar atento ao que o cliente está dizendo. Porque a gente vem de um modelo... Quando a gente fala de CX, CS, toda essa revolução do atendimento, a gente está falando de algo recente, né, Yuri? Eu trabalho já com atendimento ao cliente a vida inteira, mas que as empresas, de fato, começaram a olhar isso e dizer que isso não necessariamente é um custo, mas, de fato, um investimento, não passam de 5 anos, mas ainda tem uma maturidade, ao meu ver, longínqua no nosso mercado, que muito se fala... A gente vê aos 4 ventos falando de CX, falando de CS, falando de importância, mas nós ainda nos deparamos com muitas empresas que não colocam na prática a execução. Então, eu acho que nesse momento nós estamos neste ruptura. As empresas têm conhecimento, sabem o que é a experiência, sabem o porquê que ela é importante, mas ainda estão a um passo de colocar isso numa forma prática que o consumidor sinta na ponta. Este é o grande gatilho. Você tem área de CX? Eu tenho. O seu consumidor está sentindo felicidade com a sua área de CX, com a sua cultura? Mais ou menos. Eu falei, então a gente tem um ponto aqui a melhorar de maturidade. Então eu acho que o mercado ele está nesse ponto. Sabe? Tem consciência, está começando a investir, mas tem um longo caminho pela frente. Perfeito. E esse longo caminho, exatamente por isso, é algo que é novo. É recente, a gente está falando de 5 anos para cá. Atendimento é antigo. Atendimento é antigo. Desde que o mundo é mundo, a partir que a empresa nasce, ela tem um cliente, ela tem atendimento. Ela tem atendimento. Agora, falar de experiência é recente. É recente. E aí, vamos olhar para trás, né? Por que antes não se olhava para a experiência do cliente? Porque a gente tinha poucas empresas naquele mercado entregando soluções. Então, você não tinha muito para onde correr, né? Se eu tenho um banco, eu vou ter 1 ou 2 bancos ali, é isso que eu tenho. Quem se lembra, né, de passar, às vezes, 3 horas numa fila de atendimento bancário, porque era o banco que você tinha. Você não tinha outra opção. E mesmo se você reclamava, aquilo não era levado em consideração. O cara te xingava ainda, né? Exato, e era normal quase. As pessoas se acostumaram a ficar 1 a 2 horas na fila do banco. Então, elas já se programavam. Era o evento do dia, né? Você se preparava para ser atendido no banco. Hoje você abre uma conta bancária em 5 minutos. Você não vai numa agência. Então, o que acontece, né? Então, os grandes agiam como agiam, porque era a única opção. E se a gente olha hoje, se a gente falar, por exemplo, de viagens de avião, a gente tem poucas companhias aéreas. Então, a gente ainda tem que seguir as regras do jogo deles. Porque ou é esse ou é esse. Ou eu vou com ele ou não viajo. Isso. Não tem muita opção. Dependendo do destino, não há opção. Exato. Com a potencialização das redes sociais, falando de companhias aéreas, existe hoje o cuidado, porque senão tudo viraliza e vira um detrator contra a marca. Sim. Então, mesmo para os grandes que dominam o mercado, o olhar para a experiência é extremamente importante e rentável. Faz parte do negócio, né? Agora, quando a gente olha para outros negócios que estão surgindo, que estão dominando, né, ou tomando boa parte da participação de mercado dos grandes e dando opção, quem se destaca é quem entrega não sei nem se o bom atendimento, mas essa experiência que flui, né? De você chegar, baixar um aplicativo, fazer... Eu gosto de pensar que o melhor atendimento é aquele que você não precisa falar com ninguém. Você vai lá e você se resolve. Mas, quando você precisa falar... Você tem um atendimento humanizado, né? Você tem aquela pessoa, aí eu volto lá para a minha origem, que quer te servir, que está olhando para você e fala, cara, qual é o problema dela? E que eu vou fazer de tudo internamente para resolver o problema desse cliente. Então, esses são os que se destacam. E isso, Yuri, passou a ser estratégico, porque isso traz rentabilidade, né? A gente tem dados de mercado que fala o custo de aquisição de um novo cliente e o custo de manutenção de um atual, né? Além do que o atual, ele é um promotor da sua marca, ele te traz mais. Exatamente. Isso é mais barato do que fazer buscas, né? Trazer mais captura de novos clientes para a base. Então, o cuidar, o servir, para mim, hoje é o grande modelo competitivo.
E quando isso está alinhado à estratégia, quando você tem uma área de CX que olha para toda a jornada, né? Para todo aquele funil de vendas, negociação, pós-vendas, compra, retenção, enfim. Se elimina fricções nesse processo. E, de novo, né, o cliente quer agilidade. Eu não quero perder tempo, tipo, ficar negociando. Cara, eu quero me resolver. Então, a área que está olhando para isso, entendendo essas dores e alimentando a diretoria, a empresa, de informações daquilo que a gente pode melhorar. Seja de gargalos no processo que a gente tem, gargalos de comunicação, melhorias e melhorias de produto. Porque o cliente está te dizendo onde está doendo, né? Aquilo que você pode mudar. Sim. Desde que você esteja preparado para ouvir. Esteja preparado para ouvir. Tem a maturidade para ouvir, né? Recentemente a gente estudei a fundo um pouco mais uma pesquisa que traz que 95% dos problemas da companhia já estão dentro da própria empresa, sejam eles trazidos pelos clientes, sejam eles trazidos por informações dos legados de tecnologia, do CRM, do Omnichannel, mas eles estão já dentro da empresa. Só que muitas empresas ainda têm uma venda nos olhos porque requer maturidade quando você toma uma nota 1 ou uma nota 0 e tem um detrator com um texto de desabafo. Requer maturidade para você olhar aquilo, tratar e olhar a causa raiz daquilo. Então, o consumidor, ele sempre vai ter os motivos da reclamação. E é importante tratar isso. E hoje nós temos um mundo bastante particular que você está inserida no mercado de tecnologia e quais são esses desafios de fazer sucesso do cliente no mercado B2B de tecnologia que tem suas particularidades, que tem as suas características. Quando a gente fala do mercado de tecnologia, né, eu sou muito visual, a imagem que vem é sempre novidades, né, disrupções, parece que é algo intangível, né, mas a tecnologia é o nosso dia a dia, que a gente acabou de falar, aquilo que está na nossa mão. E sempre, né, embora as relações sejam B2B, 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 B2C, no final são sempre sobre pessoas. Sim. Né? No final, a empresa de tecnologia, ela está se relacionando com pessoas. O consumidor final dela é uma pessoa. Né? Seja o comprador que está contratando ali, por exemplo, a nossa ferramenta da Octadesk, mas é uma pessoa que está escolhendo. E a pessoa escolhe com base em quê? Em dor. Então, eu tenho um problema, eu tenho uma dor na minha operação, no meu negócio, que eu preciso de uma tecnologia para me ajudar a resolver sobre isso. Então, qualquer mercado, né, acho que as empresas elas têm sempre que se preocupar com a pessoa que está do outro lado. Como é que eu ajudo essa pessoa? E como é que eu ajudo baseado na necessidade dela? Não no que eu acho que ela precisa. Porque existe essa diferença, né? Existe uma brutal diferença entre isso. E o achismo, ele é perigoso quando se mapeia uma jornada em cima de percepção e não de dados. Perfeito. É um erro muito clássico. Foi um ponto... Estou destacando porque é um ponto realmente... É um erro que nós nos deparamos ainda muito de maturidade. Obviamente que a percepção, que toda a maturidade e o dia a dia traz insights riquíssimos, mas eles precisam ser solidificados com base em números. Qual é a paciência do seu cliente quando ele abre um chamado? Qual a expectativa que ele tem? Qual é o senso de urgência sobre a solução daquela requisição? A sua empresa ela está afinada em trazer este tempo dentro da necessidade daquele cliente ou não? Como que a gente ajuda as empresas a olharem isso, Fê? A partir do momento que você coloca uma solução que vai atender essa demanda, você precisa estar pronto para isso. Porque, beleza, eu coloco lá, contrato a Octadesk, cobre todos os canais de atendimento, sensacional. Mas eu vou ter time disponível? As pessoas vão estar ali, na hora que o cliente entrar, o meu funcionário vai estar ali à disposição para responder? Os processos estão mapeados? Os processos, os scripts? A gente sabe o que a gente quer medir nesses atendimentos. Então, olhar para a CX e foi um ponto muito, muito bom que você trouxe, porque sim, a gente vai sempre falar de pessoas e de percepções, porque qualquer ponto de contato com o cliente é oportunidade de aprender. E eu vou até voltar um pouquinho quando você trouxe ali dos detratores, né? Que as empresas têm medo, eu não quero os detratores. Mas, cara, detrator, eles são diamantes. É um presente, gente. Cada reclamação é um presente. É um presente, principalmente em início de operação. Porque é o cara que vai mostrar onde você está errando.
né? Seja respondendo uma pesquisa, ou seja numa entrevista, né? Um momento até de contenção de crise que você está tendo com ele vai te dar insights valiosos para você melhorar os seus processos, a sua jornada, né? E trazer isso pro time, esse olhar de preparo mesmo, de olhar, cara, beleza, detrator tá falando, é o meu atendimento que foi mal avaliado, mas o que eu posso melhorar nesse meu atendimento? O que a minha ferramenta pode melhorar? Qual é o dado que eu deveria estar pegando aqui que eu não tô? E tudo isso requer investimento também no time. Falar de experiência do cliente, parece não, a gente está muito com foco no cliente, mas tem um time que cuida desse cliente. E se essas pessoas não forem cuidadas, elas não vão conseguir cuidar das outras pessoas que são os clientes. E isso é muito sério, né? Porque é a pessoa que está vestindo a sua camisa de frente com o seu cliente. Ele pode, se ele não está alinhado à sua cultura, ele está te representando. E às vezes um desalinhamento cultural gera um mau atendimento ou uma má experiência para o cliente com a sua marca. Porque no final, não é a Fernanda da Octadesk, foi a Octadesk que me deu esse atendimento ruim, né, que me tratou mal, que não resolveu o meu problema. Então, escolher esse time, preparar esse time, né, através de treinamentos, garantir um ambiente de segurança psicológica, porque a gente sabe que estar na frente do cliente não é fácil. Não é fácil. A gente recebe diário. Muita porrada ali todos os dias. Como é que a gente separa isso, né, do que é comigo e do que é sobre algo que eu estou resolvendo? Então, eu preciso cuidar dessas pessoas para eu me sentir representado, para que eles vistam, né, essa camisa e queiram, de fato, ser um defensor da nossa marca, né, da minha empresa com o meu cliente, mas também do meu cliente internamente. Perfeito. Tem que ser essa via de mão dupla. Não existe mais como as empresas separarem o sucesso do cliente ou a experiência do cliente da jornada do colaborador. Não existe mais como separar uma coisa da outra. Se um dos dois pontos estiver descalibrado, desbalançado, não vai fluir de uma forma perene e o consumidor vai sentir lá na ponta. Vai sentir o desalinhamento, né? Parece que vocês não se comunicam. Eu já falei 1000 vezes com a fulana e isso não chegou para você. Cara, isso é horrível. Isso é horrível. E isso a gente tá falando de processos. Tudo tem que estar muito bem alinhado, né? Eu gosto muito de pensar em 3 pilares, assim, quando fala de experiência, né? São os processos, a comunicação, como é que essa comunicação flui e chega de ponta a ponta lá do meu CEO ao meu agente que está ali na frente, tem que ser a mesma comunicação. E a resolução, né? Porque isso é o arroz com feijão que a gente precisa entregar. Exato. É o básico bem feito. Exato. É por onde as empresas precisam começar. O básico bem feito. Entendendo a jornada, entendendo a persona, entendendo quais são as perspectivas e expectativas desse consumidor para aí sim embarcar o melhor processo, o melhor script e a melhor tecnologia que vai sustentar tudo isso. E a cultura, ela vem para fortalecer todos esses elos e fazer isso acontecer no dia a dia. E não só um dizer bonito, colorido na parede, e sim que as pessoas sintam e vivam isso ao ponto de transpirar essa essência para o consumidor. E quando a empresa atinge esse ponto de maturidade, aí sim a gente começa a sentir e o consumidor tem essa sensação nítida na ponta. Aquela empresa me ouve. Aquela empresa, de fato, vai me atender. E eu confio naquela empresa. E os problemas existem. E vão existir sempre. Principalmente no nosso setor, né? Principalmente no nosso setor. Tecnologia e o atendimento precisa estar respaldado para solucionar quando estes problemas acontecerem. E a tecnologia vai facilitar este elo. Perfeito. É um ponto bem importante. Pessoal, estamos seguindo aqui para o nosso final de episódio. Passa muito rápido o tempo, eu sei. E Fernanda, te convido às considerações finais, uma mensagem aqui para quem está nos assistindo ou nos ouvindo. Bom, nossa, passa muito rápido mesmo, né? A gente tá fluindo tão gostoso o papo aqui, ficaria a tarde inteira trocando ideia com você. A gente gosta do assunto, é assim, né? Se passa empolga, aqui, né? Boa. Bom, eu acho que de mensagem final, uma coisa que eu gosto muito de reforçar com qualquer time que eu esteja, você percebeu que eu tenho muito esse cuidado com o humano, né? De cuidar das pessoas, isso é muito meu, assim, é genuíno. E eu gosto muito de reforçar uma citação de Jung, onde ele fala que não importa as teorias que você conhece, domine todas as teorias, todas as técnicas, mas quando estiver diante de uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu sempre me arrepio quando eu falo isso, porque é tão potente, né, você querer de fato olhar para uma pessoa, para um seu cliente
e você se conectar com ele a ponto de cuidar, né, cara? Ele tem um problema, eu quero cuidar do problema dele e eu quero resolver esse problema. Eu acho que quando a gente tem esse senso de cuidar, de servir e de respeitar o outro lado, porque se o cara chegou bravo comigo no meu atendimento, cara, ele não tá bravo, não é comigo. Ele tá bravo com alguma coisa no meu processo, na minha jornada que não funcionou. Mas ele tem uma dor, ele tá frustrado, alguma coisa gerou nele de emoção, que eu posso não resolver a emoção dele, mas eu tenho aquilo que está na minha mão enquanto empresa, enquanto atendente, eu preciso trazer isso como uma responsabilidade, né? E isso, se o atendente, né, o time que consegue fazer, se conectar com o cliente nesse nível, ele traz insights valiosíssimos para a liderança, para o estratégico, para o caminho que a empresa também pode seguir. Então, assim, no final do dia, Eury, é pessoas com pessoas. É pessoas que cuidam de pessoas. Exato. Fê, muito obrigada pelo seu tempo, por trazer um conteúdo riquíssimo e ser essa profissional apaixonada por pessoas. Então a gente sempre busca profissionais que realmente transpiram essa essência de clientes e a gente vê isso no brilho do seu olhar, quando você fala do seu time, quando você fala de todos os processos, da sua trajetória. Parabéns por toda essa linda história e sucesso nos seus novos desafios junto ao Octadesk. Super obrigada, Eury. Conta muito comigo. Espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar e aprender bastante sobre esse tema. Com certeza. Este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor. E os episódios, lembrando, estão lá no nosso portal, na aba Comitê de Clientes. E também deixamos eles disponíveis na plataforma do Spotify, do YouTube. Não nos deixe de seguir nas redes sociais. Nós vamos deixar todos os links aqui nas informações e também as informações dos nossos patrocinadores da temporada, que são a Nexcore, a DNK e a Vocalcom. Para você entrar em contato com qualquer um deles, nós vamos deixar as informações também detalhadas para você aqui no episódio. E até o próximo episódio. Agradeço mais uma vez a todos que estiveram até esse momento conosco e muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.